do projeto de transformação, é muito desconfortável e intrigante quando a gente vai fazer o trabalho popular e a gente vê alguns pensamentos do senso comum que nos estigmatizam, né? Do tipo, não tem diferença entre direita e esquerda, é tudo a mesma coisa, né? Para onde que isso vai parar? E esse debate da constituinte do sistema político, ele nos possibilita fazer esse diálogo com a sociedade, trazendo para ela uma proposta concreta, uma proposta real, né? Para além de todas as nossas propostas reivindicativas de mobilização pela qual os nossos movimentos se organizam. A gente chama um pouco para se organizar para lutar por educação, por saúde, por transporte, por moradia, né, pelo direito das mulheres. E aí as pessoas vão, se organizam, e a cada luta que a gente faz e que essa pauta não alcança um resultado, que ela não é atendida, né, as pessoas novamente se retraem, poxa, não deu certo, aquele abaixo-assinado que a gente fez, né, não teve resultado, toda aquela mobilização, a gente não vê grande resultado, e as pessoas vão ficando com essa sensação. E a gente vai também, às vezes, pelos nossos movimentos, cada vez mais, né, se separando, né, se fragmentando nessas pautas tão específicas. A pauta da Constituinte por uso de um sistema político, ela nos permite juntar todo esse conjunto de apelos, de reivindicações econômicas e demonstrar que o que vem travando hoje todas essas demandas populares é a nossa estrutura política, a estrutura do sistema político, a qual vem sendo amplamente questionada, né, e que o mais sintomático foram as grandes mobilizações de junho de 2013. Dito isso, o que está colocado para a gente hoje é esse desafio, né, de trazer a população para esse debate, fazendo essa relação da nossa pauta reivindicativa ou da nossa pauta econômica, como queremos chamar, como um desafio maior de fazer uma mudança profunda no sistema político, mas também o desafio de disputar a concepção de reforma política da maneira como o debate está colocado hoje na sociedade. O acúmulo do plebiscito constituinte levou, esse conjunto de força que se organizou, levou a pauta a ser recolocada na conjuntura. Quando a presidenta Dilma se reelege e diz isso, né, no seu primeiro discurso, e reafirma no dia seguinte, né, na entrevista em cadeia nacional, ela contribui para romper o silêncio da grande mídia. Né, porque toda uma movimentação já havia sido feita por mais de um ano e a mídia fez questão de ignorar essa movimentação, porque um dos pontos que nos ajuda nesse debate para superar e disputar o conceito de reforma política é apontar na Assembleia Constituinte a necessidade de democratizar os meios de comunicação, por exemplo. É falar de reforma política para além do sistema eleitoral. É reajustar o sistema eleitoral, combater o financiamento empresarial de campanha, as distorções que deixam mulheres, negros, jovens de fora, né, da estrutura do poder representativo, eletivo, mas também avançar para conseguir dar voos mais altos no sentido de enfrentar hoje a ditadura da grande mídia, hoje a ditadura do judiciário. São todos pontos que estão colocados dentro de um debate de reforma política que nós podemos fazer se conseguirmos juntar nossas forças para ir mais amplo, para um debate mais amplo do que uma reforma política pautada apenas no sistema eleitoral. Então, o que vai nos dar condições de avançar para um debate de democratização dos meios de comunicação, de democratização do judiciário, por exemplo, vai ser o acúmulo de força social popular que a gente conseguir aglutinar. Hoje, o debate em disputa colocado é o debate da reforma política no sentido de superar o financiamento empresarial de campanha, no sentido de combater as distorções do sistema representativo, né, que a gente acumulou muito na campanha, essa questão da subrepresentatividade da mulher, do negro, do jovem, e
de participação popular previsto na nossa Constituição: referendo, plebiscito e lei de iniciativa popular. Todos eles só podem ser convocados, né, a decisão final, plebiscito e referendo, só podem ser convocados pelos congressistas, né, e a lei de iniciativa popular, ela se submete ao fórum dos congressistas. A decisão final acaba por ser deles. O que significa que eu posso fazer uma ampla campanha, arrecadar 1,5 milhão de assinaturas e no final o Congresso distorcer a proposta que eu apresentei com construção popular. Né? Por isso é tão difícil aprovar um projeto de lei de iniciativa popular. Nem prioridade de pauta ele tem no Congresso, nem prioridade de votação não tem. Então, não estou aqui dizendo que não é importante o projeto de lei de iniciativa popular, é extremamente necessário para levar o debate para a população, para sensibilizar, seja qual for a pauta. Mas a gente encontra essa limitação dentro da estrutura. Então, a gente convencionou dizer, duas frases assim, muito ditas durante a campanha: nós queremos democratizar a democracia. E nós queremos, além dos nossos direitos, o poder de fazer com que os nossos direitos se realizem. Então, que o povo possa ter cada vez mais participação, que o acúmulo das nossas lutas reivindicativas econômicas possa acumular para uma luta maior, para uma luta política, para dar resposta para essa crise de representatividade que está colocada, né? E que também a gente possa, então, seguir na perspectiva de, posterior à reforma política, a partir de um programa do conjunto das forças de esquerda, abrir as portas para a realização da reforma urbana, da reforma agrária, da democracia dos meios de comunicação, tributária. A gente está vendo agora o problema que está se colocando diante das mexidas, né, dos impostos. Né? Então, é esse debate que está colocado para a gente. E o avanço real que a gente vai dar nesse momento, nesse período, vai depender da nossa capacidade de diálogo entre nós, de conversar entre a gente, de chegar a uma proposta, né, o mais consensual possível. A gente não precisa convergir em tudo, né? E também da nossa capacidade, então, de explicar para a população e ver a importância dessa pauta. Por último, eu queria dizer assim, tem um debate colocado de que a pauta da reforma política é uma pauta muito complexa, difícil, portanto, de explicar para o povo essa discussão. A experiência que a gente teve no plebiscito popular mostrou o contrário. A população, ela sente, por exemplo, que se não chega a educação, se não chega a saúde, se não chega a saneamento, é porque muito do recurso disponibilizado para essas ações são desviados, vão para o ralo da corrupção, e a população sente, sabe que não é isso. Mas eles não conseguem ir para além e propor sozinho uma saída. E aí está o papel da sociedade de organizar os movimentos populares, né, em fazer, em dar esse passo na nossa história. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Eu queria passar a palavra para a Aline Caroline, que é secretária nacional de Desenvolvimento Econômico do nosso Executivo Nacional do PT. Quero desejar boa noite a todos e todas. Cumprimentar aqui os membros que estão compondo aqui a mesa, minha companheira de executiva Maristela, que sumiu aqui, companheira Regiane, que dirige a mesa, agradecer a direção aqui do PT do Pará, de convidar a gente para essa mesa aqui. Eu que sou vizinha aqui do Amazonas, né? Embora não fique muito tempo lá, mas eu sou daqui do Amazonas, aqui da Amazônia, e estou agora na Executiva Nacional pela cota dos 20% de juventude, das mulheres, étnico-racial. Estou lá firme e forte, garantida a nossa vaga. E nessa campanha da reforma política interna no PT, eu coordeno a região norte. Nós tivemos um primeiro momento da reforma política da campanha, ainda na outra gestão, e de lá para cá a gente veio acumulando, embora no partido, os documentos muito antigos já tinha a proposta da reforma política. Dessa gestão para cá, assumiu a coordenação geral da reforma política a companheira Gleide, que é uma das vice-presidentas do PT do estado de Minas Gerais, e nós dividimos por região. Então, com essa brilhante explicação aqui da Adna, né? Adna.
do ponto de vista dos movimentos sociais e a importância do plebiscito, eu quero fazer um recorte do papel do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nesse processo. Levando pelo ponto de que o PT, ele sempre foi protagonista nas grandes lutas sociais. Fruto do que nós somos hoje é muito da parceria dos movimentos e que a gente consegue fazer essa via de mão dupla. Isso significa que quando vem essa reforma, que a gente chama a mãe das reformas, que é a reforma política, do sistema político, nós temos certas obrigações. É lógico que a campanha do plebiscito, ela também deu um sacode no partido, porque nem nós mesmos estávamos entendendo a dinâmica que isso estava sendo construído. Pela direção nacional acompanha a comissão do plebiscito a Maristela e o Bruno, e internamente a companheira Gleide é uma comissão que é a reforma política pautada pelo PT, o projeto de lei de iniciativa popular que a companheira acabou de dizer. Porque isso não é uma coisa nova para o partido. Nós estamos vindo acumulando ao longo dos nossos documentos. E agora é um momento central, dado a dinâmica, dada a conjuntura de sociedade, o sistema político brasileiro, eu diria até defasado, poucas coisas mudaram. Acho que a última lei é a lei da ficha limpa, de 2010, mas nós, por termos um partido de projeto, e um partido que pensa a sociedade, que faz a disputa da sociedade, não faz só a disputa eleitoral, ter a obrigação de colocar como prioridade a questão da reforma política. Dito isso, eu quero lembrar então qual vai ser a nossa tarefa nesse processo. Nós estamos retomando uma campanha. O último diretório agora do mês de novembro, após as eleições, fez com que nós fizéssemos uma reflexão a fundo do nosso papel enquanto PT, do papel da sociedade, do papel dos movimentos. Nós decidimos retomar, mas retomar com uma outra dinâmica. Porque isso que ela coloca aqui, que a sociedade não está entendendo o que é reforma, que o movimento não sei o que, nós entendíamos o seguinte: o PT precisa abraçar isso. Mas nós precisamos descentralizar. Então o diretório também aprovou a construção de seminários, os parlamentares sim, porque eles precisam compreender, os parlamentares nossos, precisam compreender a importância da reforma política, e isso vai ter desdobramento durante esse ano. Aprovamos também no diretório iniciar uma campanha mais forte de arrecadação de assinaturas do nosso projeto de iniciativa popular. O dia central dessa campanha, dessa coleta de assinaturas, vai ser no dia 6 de fevereiro agora. Essa campanha está quentinha, esse é o primeiro estado que a gente está divulgando. Vai sair o material nas redes agora. Eu infelizmente não tive como trazer, porque eu fiz conexão lá no Amazonas, então... mas vai chegar o material. É o Dia Nacional da Coleta de Assinaturas do projeto de lei de iniciativa popular comandado pelo PT. E todos os estados vai vir uma orientação de como que vai ser construído. Vai ter um banner que vai ser direcionado para montar a sua barraquinha lá, ou na frente do partido para colher as assinaturas e a gente fazer esse debate com a sociedade. Antes de falar, assim, dessa questão da prioridade do PT, eu quero dizer que isso não fragiliza a construção do que tem feito o plebiscito. Pelo contrário, nós fizemos uma força, e tem também a proposta de coalizão do CNBB e tal, nós fizemos um reforço. Porque quanto mais gente estiver debatendo a questão da reforma política, mais força nós ganhamos na sociedade, mais força nós ganhamos no movimento. Mas aqui, se tratando de um diretório e convidados, eu quero me referir ao Partido dos Trabalhadores, que é a nossa referência, inclusive, de própria luta. O PT tem 3 grandes pautas que estão nessa frente dessa coleta de assinaturas, que é o voto em lista, que fala da questão de votar no projeto, não só do ponto de vista do nome da pessoa, eu vou votar no fulano porque ele é legal, porque ele me dá alguma coisa. Tu vota num projeto, num programa do partido. Essa é a nossa defesa. E aí, aqui para nós, nesse comparativo, os nossos programas, o PT, ele tem vanguarda nessa linha. O aumento da presença das mulheres, que vem junto com a questão da juventude, com a questão de negros e negras
e dos indígenas. Porque a partir do momento que a gente democratiza, e nessa mesma linha, aquilo que está com mais força, com mais acesso, a gente possibilita ter o retrato melhor da sociedade, daqueles que não estão excluídos. Você vê em qualquer Câmara, eu não sei como é aqui, mas deve ser a grande maioria de homens, e em qualquer lugar. Imagina se vai ter jovens